Olá! A partir de agora, você fica comigo no Assembleia Repórter Especial Legado da Constituinte, que apresenta uma série de reportagens sobre os 25 anos da promulgação da Carta Magna de São Paulo. A nova Constituição, escrita por 84 parlamentares eleitos pelo voto popular, recebeu a colaboração de 4.600 emendas trazidas à Assembleia por representantes da sociedade civil. Quem tem apresentado os capítulos desta história são os próprios parlamentares constituintes, protagonistas da elaboração das leis. O ex-deputado Oswaldo Bettil, nosso convidado de hoje, era na época afiliado ao PDC e foi o vice-presidente da Comissão de Justiça da Assembleia Estadual Constituinte. Ele comenta o envolvimento de todos os partidos para aperfeiçoar nossa lei maior. É o autor da lei que proibiu a caça de pássaros em todo o estado. O ex-deputado conversou com o repórter Jorge Machado no plenário Juscelino Kubitschek, onde a Constituição de São Paulo foi votada. Olá, este é o Legado da Constituinte e eu vou conversar com o deputado Oswaldo Bettil. Deputado, radialista, foi diretor da Copacabana Discos, amparando a música sertaneja, deputado estadual 1987-1991 pelo PDS e 91 a 95 pelo PDC. Elegeu-se a Constituinte com 61.734 votos, obtidos em sua maioria na capital, e foi líder do PDC na Constituinte. Deputado, muito bem-vindo a este programa. Vamos falar 25 anos atrás, o que foi a Constituinte paulista para o senhor que veio para essa casa, o senhor radialista, conhecedor, uma pessoa que dialogava muito com a população. Como foi trazer a sua experiência para essa casa? O que o senhor sentiu chegando aqui? Bom, eu quis ser deputado para fazer essas coisas que eu fiz. Era uma vontade que eu tinha de proibir a caça para não matar mais os passarinhos e tantas coisas que, como radialista, as pessoas vinham falar com a gente e você não podia fazer nada. Então de repente eu consigo fazer algumas leis e tal. E felizmente eu consegui fazer. Sim. Saí daqui feliz 2 vezes, né? 8 anos aqui. E graças a Deus consegui fazer coisas boas. Deputado, aliás, a dúvida, o senhor radialista, seu irmão também, José Bettil, um é Bettil e o outro é Bettil, como é que foi isso? Não, porque... o certo é Bettil. O certo é Bettil. O meu avô era Bettil, meu pai era Bettil, mas sabe o que aconteceu? Quando o Zé gravou o primeiro disco, a gravadora pôs um acento no E, ficou Bettil. Sim. E começou a tocar em rádio e o pessoal falava, vamos vir com o Zé Bettil, a música tal. Aí ficou o Zé Bettil, mas eu continuei o Bettil. Como homem do rádio e pessoa com grande expressão, com muita audiência no rádio, como foi chegar a essa casa de leis? O senhor tinha muita cobrança pelo fato de ser radialista, dialogar com as famílias, trabalhar dentro da área da cultura, da produção musical? Como foi o seu trabalho? Como foi trazer parte desse trabalho para essa carta? Bom, aquilo que eu disse, a gente ouvia muitos ouvintes, ligavam na rádio, às vezes reclamando de uma coisa, de outra. Como quando um ouvinte meu chegou lá na rádio, ele disse, eu queria falar com o Oswaldo Bettil. Aí me mostraram lá, ele veio comigo e tal. Falei, sabe o que é, Oswaldo? Eu trabalhei 28 anos, paguei 28 anos a aposentadoria, perdi a minha carteira, a empresa que eu trabalhava desapareceu, chorando o homem disse. Não conseguia se aposentar. Não conseguia se aposentar. Aí o que eu fiz? O presidente na época era o Sarney. Eu fiz uma moção. Aí me responderam, depois de uns 3 ou 4 meses, dizendo que tinham contratado uma empresa francesa para fazer o cadastro de todos. Então isso aí eu acho que foi uma coisa que foi muito importante, muito.
A gente salvar pessoas, às vezes, de passar por necessidade, quando ele merece ter o dinheirinho dele. Não, Esse programa do Legado da Constituinte serve para isso, para mostrar o trabalho parlamentar ao longo desse tempo todo. São 25 porque anos passados. eu me aposentei, Sim. mas eu me aposentei com o tempo que eu paguei, tudo certinho, as firmas que eu trabalhei, né? Trabalhei no rádio e tudo aquilo lá, me aposentei. Apesar que a minha aposentadoria dá quase para pagar o IPTU da minha casa, entendeu? Mas eu me aposentei, é melhor do que ficar pagando, né? Sim. Mas muitas coisas, as pessoas me pediam, eu lia uma carta, por exemplo, todo dia, uma história de alguém que me escrevia pedindo uma orientação. Mas quantas coisas! Um dia chegou um rapaz lá e ele disse assim, quem é Oswaldo Betil? Eu ia saindo e fez, sou eu. Ah, o senhor pode me atender? Eu falei, claro que eu atendo. Aí ele disse, olha, eu trouxe uma carta da minha mãe, mas eu que escrevi. O senhor atender minha mãe, porque ela perdeu uma perna. Sim. E ela não quer mais viver, ela está numa depressão e tal. E eu sei que o senhor consegue curar ela, porque ela acredita no senhor. Aí no dia seguinte, eu já atendi a carta. Eu disse, a senhora tem razão de estar triste, claro, perdeu uma perna. Mas se a senhora tivesse perdido um filho, a senhora tem 3 filhos. Aí eu concordo que a senhora ficasse mais triste, né? Mais triste, né? É. Mas os seus filhos, inclusive, já estão providenciando uma perna mecânica para a senhora. E a senhora vai andar normalmente e ter os seus filhos e tal. E tantas outras coisas. Ele foi lá, depois de 3 dias, me agradecer e falou, você curou minha mãe. Aí falou, Oswaldo tem razão. Muitas coisas aqui. Deputado, como era o diálogo com as bancadas aqui? O senhor foi eleito pelo PDC na época, era o único deputado do PDC. Como eram articulações políticas, as discussões, os debates à época da Constituição? Bom, eu nunca me comprometi com ninguém. Eu era amigo do Quércia, fui amigo dos dois, vai. Né? Mas eu não me comprometia, não. Se eu achar que eu devo votar, voto. Se eu achar que eu não devo votar, não voto. Não pedi nada para governador, não quis nada, mas eu queria a liberdade de eu fazer de acordo com a minha cabeça. Né? Como não eram na época os debates aqui com a população vinha organizada, lotava essas galerias, tinha muito funcionário público também na época reivindicando direitos, reivindicando mais presença na letra da lei, na Constituição. Como é que era a discussão, exemplo, os debates, deputado? Esses que fazem casamento queriam oficializar a profissão. Então vieram procurar a mim. Aí eu conversei com o pessoal, tá, e resolvemos, entendeu? E outras coisas assim, que dependia de mais gente, tá, né? Sim, sim, então, sim. Mas eu tinha amizade com todos. Tá. Deputado, ainda sobre o seu trabalho nas comissões. As comissões operaram aqui durante o ano, né, em que se travou o debate em torno da Carta de Todos os Paulistas. O senhor era da Comissão de Justiça, foi vice-presidente da Comissão de Justiça. Qual era o trabalho nesta comissão? O senhor dialogava bastante também com o presidente da comissão, o deputado Campos Machado? Eu tinha muita amizade com o Campos. Sim. Muita amizade. E eu trabalhei muito nessa comissão. Sim. E a gente conversava e tal, e decidia. Nunca teve nada que atrapalhasse e tal. O andamento foi bom dentro da comissão e depois na comissão maior, isso. Tá. Até eu falei para ele, mas você me pôs aí, eu não sou advogado. Não, você não é advogado o quê? Você é advogado sim e tal. Tem que ter, não tinha jeito, né, de fugir dele. Tá. Deputado, vamos falar um pouco de peças. O senhor tem um artigo que o senhor, muito singelo que está aqui, que é o artigo 204 da Constituição de São Paulo. Fica proibida a caça sob qualquer pretexto em todo o Estado. Por que dessa lei? Como é que surgiu a ideia dessa proposta na Constituição de São Paulo? Isso foi o que eu queria fazer. Uma das coisas que me fez ser deputado. Eu queria salvar isso aí. Porque estamos acabando com tudo.
Hoje, na minha casa, eu moro no Pacaembu, na minha casa vem pomba, que só tinha no interior. Eu trato lá com quireira de milho, eu ponho girassol para os periquitos. É uma beleza, a minha casa lá é um... Entendeu? Então, eu queria que acabasse, o negócio de acabar com tudo. Mas foi um clamor, houve da parte da população ou era uma coisa do senhor mesmo, que veio do interior, o senhor é nascido em Promissão. É. Ou seja, o senhor viu o interior, inclusive hoje, boa parte ali das margens do rio Tietê, é muita plantação de cana, ou seja, desaparecem os animais praticamente, onde entra a cana, é quase um deserto, né, de fauna, né, deputado? É. Mas aí não dá para fazer nada, porque... Né? Mas hoje tem muito mais passarinhos, tem muito tatu que não tinha mais, estavam matando. Capivara, eu tenho um sítio, tem capivara que vem lá na lagoa e tal. Sim, sim. Melhorou, não resolveu, mas melhorou. E logo quando eu fiz aqui, depois o governador do Paraná fez lá, em seguida. Sim, sim. Deputado, o senhor foi muito elogiado por isso. Hoje existem grupos, inclusive na internet, que fazem teias de proteção aos animais, cães, gatos, principalmente os pets, mas também animais silvestres. Naquela época não tinha nada disso, né, deputado? O senhor agiu praticamente sozinho, conseguiu implementar e colocar o capítulo 204 aí, claro, com o apoio dos demais deputados que votaram sim, mas foi uma iniciativa sua. Teve um deputado, ele disse assim para mim, eu estava ali, ele estava aqui com o pessoal, ele disse assim, Oswaldo, sou teu amigo e tal, mas a minha bancada vai votar contra a sua lei. É um direito que você tem. Aí subi lá, olhei uns 3 minutos. Quando eu desci, ele falou, me perdoa. Você falou com a alma, com o coração, vamos votar todos com você. Aí foi uma festa, e o pessoal da Serra do Mar, aí que diz que cortavam a barriga, daqueles bichinhos lá e tal. Sim. Aí era 4 horas da manhã quando nós conseguimos aprovar aqui. Porque eu tinha amizade com todos. E era uma coisa lógica, né? Não era nada que pudesse prejudicar alguém, né? Oswaldo Betil se orgulha também de ser o autor da lei que trouxe mais segurança no transporte de cortadores de cana e da lei que modificou o sistema de abate de animais nos matadouros, considerado extremamente cruel. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo no Assembleia Repórter Especial e voltamos já já.